Você já se sentiu sozinho na caminhada da fé? Já teve a sensação de que não conseguiria cumprir tudo o que Jesus espera de você? Então ouça isso com atenção. Deus nunca esperou que você vivesse a vida cristã pelas suas próprias forças. Ele prometeu algo, ou melhor, ele prometeu alguém. E na lição de hoje nós iremos mergulhar nas promessas transformadoras, ou na promessa transformadora feita por Jesus antes de subir aos céus, o envio do Espírito Santo. Não estamos sozinhos, meus queridos irmãos. Nós não estamos desamparados. Nós não somos órfãos espirituais. O Espírito Santo está aqui para habitar, ensinar, consolar e nos fortalecer. Fique comigo até o final desta aula, porque talvez o que esteja faltando na sua fé não é mais esforço, é mais presença do Espírito. Prepare o seu coração, porque a promessa foi feita e ela foi cumprida. Jesus prometeu o Espírito Santo e ele nos deu o Espírito Santo. Meus queridos irmãos, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe com a sua classe, ative também o sininho de notificações para não perder nenhuma lição. Inscreva-se no canal e vamos juntos crescer na poderosa palavra de Deus, tá bom? Vamos juntos? Vamos então para mais uma aula, vamos então para mais uma temática e hoje falando com os irmãos sobre a promessa do Espírito. Meus queridos irmãos, esta lição ela é simplesmente uma lição muito impactante, muito importante para a nossa compreensão, principalmente no nosso tempo, onde nós temos muitas manifestações e movimentos feitos em nome do Espírito Santo. Então, compreender um pouco sobre esta promessa, compreender um pouco sobre a atividade do Espírito Santo é extremamente importante para o nosso crescimento espiritual. Por isso, eu quero convidar você a estar aí com a sua lição nas mãos. É extremamente importante que você esteja com a sua lição em mãos, ok? Se você puder também, se disponibilize aí da sua Bíblia. É importante que você esteja aí com a sua Bíblia também em mãos para consultar, caso necessário. Se você puder também, disponha aí de lápis, caneta, tá certo? Para que você possa fazer as suas devidas observações, ou um marcador de texto, alguma coisa que você possa anotar para melhor internalizar a lição de hoje. Tá bom, queridos? Eu penso ser muito importante você estar munido com esses materiais, com essas ferramentas que vão te auxiliar no teu estudo da poderosa palavra de Deus. Se você não tem lição, você pode aí estar com a Bíblia na mão, papel, caneta e fazer as suas devidas observações. Eu quero lembrar também para os irmãos que é importante que você faça essas anotações, faça estas observações para que mais vidas possam, para que a sua vida seja abençoada e você possa lembrar para poder compartilhar com mais pessoas. Você absorve melhor, guarda melhor aquilo que você escreve, aquilo que você marca. Tende a internalizar melhor na sua memória. Tá bom, queridos? Então vamos falar sobre a promessa do Espírito. É uma lição muito boa, muito rica. Vamos juntos aprender mais desta poderosa palavra em nome de Jesus. Queridos, nosso texto áureo está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 20, versículo 22. Diga-se de passagem, esse texto é um texto que tem muitas colocações ou interpretações ou linhas interpretativas, mas nós queremos aqui trazer para você algumas delas e pontuar aquela que nós achamos mais coerente com a interpretação desse texto. João 20, versículo 22, diz assim: E havendo dito isto, soprou sobre eles o Espírito. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe: Recebei o Espírito Santo. Amém? Então, Jesus estava no seu discurso, conhecido ali como um dos últimos discursos de Jesus antes da sua crucificação, pois ele, desde o capítulo 13, Jesus vem proferindo esse discurso para os seus discípulos. E aqui em João 20, nós temos um período pós-ressurreição, e aqui nós temos Jesus agora estando com os seus discípulos, trazendo mais algumas orientações,
falando sobre eles ficarem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E neste momento você tem Jesus agora soprando sobre os seus discípulos o Espírito Santo. A gente vai entender o que significa isso quando nós estivermos abordando o ponto 2 da nossa lição, tá bom, queridos? A nossa verdade prática diz assim: a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Eu acho interessante essa colocação da verdade prática, eu acho salutar que você também marque isto, frise para os seus alunos, marque para que haja um comentário aí também na sua classe, que é esta promessa de que nós receberíamos o Espírito, de que receberíamos o Consolador, ela não está restrita aos 12 apóstolos. Ela não está restrita à igreja primitiva. Ela não está restrita a um período específico. É importante que você entenda que todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho podem desfrutar desta promessa. Podem, então, viver esta promessa do Espírito Santo, desse enchimento, deste revestimento de poder dado por Deus para aqueles que creem, tá bom? Então, queridos, avançando, nós temos a nossa leitura bíblica em classe. Quero convidá-los para que nós possamos ler esse texto da poderosa palavra de Deus, que está em 3 passagens bíblicas. Então, se você puder aí, a gente vai mencionando uma a uma, aos poucos aqui, para que você possa acompanhar devidamente, tá bom? Então, abra sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 14, vamos ler do verso 16 ao verso de número 18. Depois, leamos o versículo 26. E aí depois a gente segue lendo João 16, 7 e 8. E depois o verso 13. E por fim, leremos João 20, verso 19 ao verso de número 23. Embora na lição peça para ler apenas o versículo 20 e o versículo 21. Mas eu vou colocar aqui o contexto destes versículos para melhor compreendermos, tá bom? Então vamos ler aqui João, capítulo de número 14, verso de número 16 a verso 18, depois o verso 26, que diz assim, a poderosa palavra de Deus. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Esta última parte é o verso 26 do capítulo 14, tá bom? Agora leamos, irmãos, o capítulo 16, verso 7, verso 8 e depois o verso de número 13, que diz assim: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Verso 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Verso de número 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Agora, leamos então João capítulo de número 20, verso 19 ao verso 23, que diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo.
Se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Amém? Nós não iremos entrar agora no comentário, na exposição desses versículos, porque faremos quando necessário dentro do corpo da nossa lição, tá bom? Então, nós iremos adentrar em alguns pontos desses versículos que dá aqui mais que uma mensagem, mais que um estudo. Merecia aqui, cada passagem desta que a gente mencionou, merecia aqui um estudo completo, porque é uma passagem muito rica, com um vasto ensinamento para o nosso crescimento espiritual, tá bom? Mas nós iremos então avançando agora para o nosso objetivo da lição. Primeiro, nós vamos analisar a promessa do Pai conforme ensinada por Jesus no Evangelho de João. Depois nós iremos investigar o fato de que o Espírito Santo habita nos discípulos para que cumpram a vontade de Deus e, por fim, evidenciar o poder transformador da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então nós iremos trabalhar esses três objetivos, primeiro analisar, depois investigar e depois evidenciar. Amém? Nós iremos discorrer sobre estes objetivos na nossa aula de hoje. Então, vamos aqui já para o nosso ponto 1, a promessa do Pai. Lembrem-se que os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 faz parte, então, do discurso de despedida de Jesus. Ele estará ali consolando seus discípulos sobre a sua partida, sobre a sua ida para o Pai. Jesus está orientando, Jesus está consolando, Jesus já disse, inclusive, no capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Jesus já falou que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Jesus já havia anunciado que não os deixaria só, que eles não ficassem preocupados ou aflitos, como se estivessem ficando órfãos. A gente vai trabalhar também essa questão aqui. E então Jesus começa a fazer para eles também a promessa de que eles não ficariam só. E é interessante nós atentarmos para esta verdade, que a nossa lição ela vai pontuar, sobre o consolo de Jesus para com seus discípulos, de que eles não ficariam sozinhos. Então, na lição de hoje, nós iremos analisar esses dois momentos significativos. Em primeiro lugar, a afirmação de Jesus aos seus discípulos de que eles receberiam a promessa do Espírito Santo. Também iremos falar sobre a descida do Espírito Santo, já abordando ali Atos, capítulo de número 2, que é um texto também chave para a compreensão aqui da nossa lição de hoje, tá bom? E iremos também, irmãos, tecer aqui alguns comentários importantíssimos sobre o texto de João, capítulo 16, versículo 8, quando também nos aponta sobre o papel do Espírito Santo em nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, tá bom? Nós iremos aqui também trabalhar com os irmãos esse texto, que irá abrilhantar e iluminar o nosso conhecimento da palavra de Deus. Amém, queridos? Então, dito isso, a promessa do Pai. Qual foi a promessa, então, de Deus para a sua igreja? Veja, Jesus, ele diz que enviará o Consolador. O verso de número 14 da nossa lição, ele vai nos enfatizar exatamente isso. O capítulo de número 14, tá bom? Vai nos enfatizar exatamente isso. Quando nós lemos claramente no verso de número 16, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A expressão usada por Jesus, eu rogarei ao Pai, essa expressão, eu rogarei, é uma expressão grega que traz a ideia de clamar intimamente. Então, rogarei ao Pai, rogarei intimamente a Deus, com intimidade, com relacionamento. Eu rogarei ao Pai. Isso mostra, inclusive, já a certeza de que Jesus fará isso, que Jesus cumprirá o que está dizendo. Então, a expressão eu rogarei ao Pai traz uma ideia de intimidade, de comunhão, de relacionamento, de rogarei junto ao Pai, ou ao Pai. E aí nós temos, irmãos, ele dizendo, no verso de número 14, e ele vos dará outro Consolador.
A palavra outro que aparece aqui, que vai ser também explicada para nós no nosso ponto 2, falando sobre o Consolador, a palavra outros é a palavra grega allos. Allos. Essa palavra, ela significa literalmente outro, outro, diferente, ou também tem o sentido de outro do mesmo tipo. Então veja, a expressão allos é um termo usado para expressar outro do mesmo tipo, ou outro da mesma essência, ou outro com a mesma missão. Então nós temos essa expressão grega apontando para o compromisso de Jesus em enviar alguém que tem a mesma essência, que tem a mesma missão, que tem a mesma autoridade. Então, interessante é que a palavra outro aqui é diferente de outra palavra que aparece para outro na Bíblia, que é a palavra héteros. A palavra héteros fala de outro de um tipo diferente, ou um outro diferente. Mas veja que aqui Jesus usa a palavra allos, que significa allos. Allos significa, então, outro do mesmo tipo, outro com a mesma essência e missão. Então, veja que esta é a promessa de Jesus. Enviarei, ele vos dará outro consolador. A palavra consolador é a palavra grega parakletos. Parácletos. Essa palavra significa literalmente alguém para estar ao lado, ou seja, aquele que é chamado para estar ao lado. Então, Jesus partirá para estar com o Pai, mas ele enviará o Consolador para estar conosco, para estar ao nosso lado, para estar também em nós, porque o texto mais na frente vai apontar para este Espírito habitando em nós. Então, vejam, queridos, que o Consolador, ou seja, este Espírito Santo que habita convosco, conforme a gente vai ver também no versículo de número 17, ele diz o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, mas vós os conheceis porque habita convosco e estará em vós. A palavra habitar aqui é uma palavra que faz referência, então, a permanecer, ou seja, permanecer em comunhão. Então, Jesus vai para o Pai, mas ele vai mandar outro, um paracleto, que vai estar junto conosco, vai estar ao nosso lado, vai estar em nós, como diz o verso 17, e ele vai permanecer em comunhão conosco, ou seja, ele vai nos auxiliar, amém? Ele vai estar conosco, ele habitará em nós. Veja que esta expressão ela é extremamente importante, porque a presença do Espírito Santo em nossa vida, ou a presença ou a influência do Espírito Santo em nós, vai cumprir exatamente o que está falando lá em João capítulo de número 16, versículo de número 8. João 16, versículo 8 diz, e quando ele vier, quem? O Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. É interessante que a expressão convencerá, essa expressão no grego significa condenar, significa então que o Espírito Santo ele traz à nossa consciência aquilo que é errado, apontando aquilo que não está alinhado com a vontade de Deus, nos fazendo conhecer o que era errar o alvo ou quando nós erramos o alvo. Ele então nos convencerá, ele então nos julgará, ele nos condenará, ou seja, ele fará com que a nossa memória seja sacudida quando algo estiver fora da vontade de Deus. Então, você vê que o Espírito Santo, ele nos convencerá convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É muito interessante essa colocação feita aqui nesse texto, que vai nos ajudar, então, a entender. Inclusive, irmãos, a palavra convencerá, ela pode ser não apenas traduzida no grego por condeno, mas também por repreensão. Aqui é uma condenação do pecado, do erro, ou até mesmo repreensão. Por exemplo, quando a gente ler Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 19, quando Jesus está dizendo à igreja que eu repreendo e disciplino a todo quanto ama, a palavra repreendo ali
é a mesma palavra que aparece aqui nesse texto, a palavra elenro, elenro. Essa palavra significa então repreender, significa então condenar. Então Jesus está dizendo que ele condena, ele então repreende a todo quanto ele ama. Então veja que esse trabalho do Espírito Santo vai mostrar a atuação do Espírito Santo dentro de nós, nos regenerando, nos transformando à imagem do seu Filho Jesus Cristo, a imagem de Jesus. Então, esse é o trabalhar do Espírito Santo em nosso coração. Isso, Jesus enviará o Consolador para que esteja conosco, para que habite em nós, e ele nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o Consolador, ele é o Paracletos, ou seja, ele é alguém que vem para ajudar, para encorajar, para interceder. Ele é aquele que vem como um amigo para estar conosco. Louvado seja Deus. Ele desempenha também, porque essa palavra é muito comum para ser usada também nas questões de advogado. Ele é o advogado, ele é o consultor especial, ele é o assistente, ele é o auxiliar em momentos importantes. A expressão outro consolador designa que o Espírito Santo ele é uma outra pessoa com a mesma essência. Ele é a mesma essência do Pai, a mesma essência do Filho. Amém, queridos? Ou seja, é uma referência também diretamente à própria Trindade, referindo-se aí ao Espírito Santo como também a sua igualdade com o Filho e com o Pai. E aí nós temos, não vos deixarei órfão. O próprio Jesus falou isso lá em João 14, dizendo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou-lo teria dito, e para onde eu for, eu levarei vós também. Jesus está deixando claro que ele não vai nos deixar órfão. E aqui, expressamente, Jesus ele declara isso no verso de número 16, quando ele vai nos mostrar que ele vai rogar ao Pai e vai nos dar outro Consolador para que esteja para sempre conosco. Ou seja, o verso 18 vai dizer assim, não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. A expressão não vos deixarei órfão é uma expressão aqui que nos remete à ideia de que Jesus, ele não nos abandona, ele não nos deixa, ele vai para o Pai, mas enviará o Espírito Santo como companheiro para estar conosco. Amém? Então veja, a palavra grega para órfão, presente aqui em João 14, versículo 18, é a palavra órfanos, órfanos. Quando Jesus ele morreu, os discípulos sentiram-se órfãos, se sentiram sozinhos, se sentiram abandonados ou se sentiram solitários. E aí Jesus precisou dizer para eles que eles não ficariam sozinhos. Eles iriam contar com a presença do Consolador, a presença do Espírito Santo. Amém? Jesus não nos deixa órfãos, não nos deixa desamparados, não nos deixa, irmãos, desprezados. Amém? A nossa lição, no ponto 1, traz a sinopse, é a seguinte. Jesus garantiu que enviaria o Consolador e que não abandonaria os seus discípulos. Veja, Jesus garantiu isso, de que ele não nos deixaria sozinhos, mas ele mandaria o Consolador para estar conosco. Amém, queridos? Então, que esta verdade ela esteja presente na nossa vida, a ciência de que o nosso Senhor ele não nos desprezará, ele não nos desamparará, ele enviaria outro Consolador para estar conosco. Amém? Vamos então avançando para o nosso segundo ponto da nossa lição. Até aqui está tranquilo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Você está entendendo? Você está compreendendo a mensagem de Deus para você nesta manhã? Amém, querido. Que bênção, viu? Que alegria. Queridos irmãos, o nosso segundo ponto da nossa lição fala sobre o Espírito habita os discípulos. Vamos dar uma ênfase agora sobre a presença do Espírito Santo na vida dos discípulos. Como a gente já falou para você, lá em João capítulo no capítulo 14, verso de número 17, lá no finalzinho diz que ele habita convosco, né? Porque habita convosco e estará em vós. Então fala que o Espírito Santo ele vai habitar em nós. E aí nós somos templo e morada do Espírito Santo. E aí vem uma pergunta, o que significa ser morada do Espírito Santo?
significa ser habitado por Ele, ser casa dele. Amém, queridos? E aí nós temos um texto muito importante para a nossa compreensão, que é o texto de João, capítulo 20, verso de número 22. Se você puder, abra sua Bíblia. Aqui nós temos um contexto em que os discípulos estavam trancados, apavorados, com medo, assustados depois da morte de Jesus. Jesus havia ressuscitado e, de repente, Jesus aparece onde os discípulos estavam trancados, com medo da perseguição. A Bíblia então diz que Jesus aparece e, havendo dito isto, assoprou sobre eles e lhe disse: recebei o Espírito Santo. Que interessante, não é, irmãos, essa passagem bíblica. E o que vem a ser isso? Porque os discípulos já estavam caminhando com Jesus, mas somente agora Jesus está dizendo que eles soprando sobre eles para que eles recebam o Espírito Santo. Irmãos, há muitas polêmicas, há muitas questões envolvendo esse sopro de Jesus, esse receber do Espírito Santo por parte dos discípulos. Mas uma coisa nós precisamos atentar. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele não habitava com os seres humanos. Ele vinha sobre alguns em dados momentos e realizava o seu propósito e então ele se retirava. Você vê isso com frequência. O Espírito Santo veio sobre Saul, veio sobre Davi, veio sobre Sansão e tantos outros para fazer obras e cumprir a missão que Deus ele queria que realizasse. Este era uma forma comum da manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós temos então a transição, aonde o Espírito Santo não mais virá para nos visitar, não apenas como um hóspede, mas ele vem para residir, ele vem para morar, ele vem para habitar nos discípulos. E então Jesus começa o seu ministério, chama 12 homens, embora ele estivesse num processo de discipulado, de crescimento, de aprendizado com Jesus. É importante nós compreendermos que até o momento eles não tinham ainda a habitação do Espírito Santo com eles. Embora eles estivessem nesse processo de conversão, eles estavam ainda sem essa habitação constante do Espírito. Há um momento que a Bíblia mostra ali em Mateus capítulo 16, que Jesus diz que Pedro, ele revela a identidade de Jesus e Jesus fala que aquilo não foi carne nem sangue, mas foi o próprio Deus que revelou, provavelmente fazendo uma referência já à vinda do Espírito Santo ali aos discípulos ou naquele momento iluminando o coração de Pedro para dar essa resposta, mas ainda não temos uma presença constante de habitação do Espírito Santo na vida dos discípulos. Contudo, meus queridos irmãos, nós percebemos que depois da morte e ressurreição de Jesus, quando Jesus aparece aqui, aonde estavam os discípulos com medo, dentro de uma sala, assustados, Jesus aparece para eles. Jesus demonstra que é ele, mostrando as mãos que estavam furadas, dando sinais visíveis, palpáveis de que ele é realmente o Cristo ressurreto. Agora Jesus ele vai soprar sobre os discípulos o seu Espírito. Jesus aqui está dando para os discípulos uma porção já do seu Espírito, já sinalizando e apontando para uma promessa que terá o seu cumprimento maior, ou seja, a sua completude lá em Atos capítulo de número 2. Mas antes, queridos, é importante você observar que nesse texto de Atos 20, versículo 22, há muitas interpretações. Há a interpretação que vai se posicionar de uma forma, outros que vai de outra. Eu vou citar aqui algumas linhas interpretativas que geralmente as pessoas dão para esse texto. Primeiro, é que quando Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo, alguns comentaristas bíblicos, eles dizem que ali está o anúncio simbólico sobre a futura vinda do Espírito Santo. Então, Jesus sopra sobre eles de forma simbólica de que depois enviaria sobre eles o Espírito Santo. É uma linha interpretativa. Uma outra linha interpretativa é de que quando Jesus sopra o Espírito Santo sobre os seus discípulos, Jesus estava transmitindo dons. Esta é uma linha, inclusive, forte. Você vê que nos versículos anteriores, Jesus está... Olha o que vai dizer o versículo de número 21. E disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, veja, Jesus está enviando os seus discípulos, está comissionando eles para continuar o ministério de Cristo.
E na sequência, Jesus dá para eles o Espírito Santo. E aí alguns autores apontam que aqui ele está dando dons para os discípulos. O dom da santificação, dando para eles o dom do ministério, o dom de apostolado, para que eles possam cumprir, então, a missão de Jesus. Alguns apontam nesta direção. Uma outra interpretação, e aí é um pouquinho exagerada, que eu acho que é a mais fraca interpretação dada a esse texto, que é aqueles que defendem de que não era literalmente Jesus dando para os seus discípulos o Espírito Santo. Então ele diz que ali Jesus estava dando para eles um Espírito com E minúsculo, o Santo com S minúsculo, era uma porção inferior, ou algo assim, era apenas um sopro sobre os discípulos. É uma coisa bem, né? Tem quem defenda ainda essa linha interpretativa, mas não penso que seria o caso aqui nesse texto, certo? Então ele diz que não se tratava do Espírito Santo nessa linha interpretativa. Mas uma outra linha, e eu penso que seja uma das mais contundentes, é que a questão aqui não é a questão aqui é a questão de quantidade e também de intensidade. Quando Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo, Jesus já está dando para os seus discípulos, literalmente, o Espírito para que habite nos discípulos. Para que habite nos discípulos. Só que, ainda falando de quantidade, ainda não é a sua completude. Por que não é a completude, pastor? E nem é também uma intensidade ainda maior, sendo eles cheios do Espírito. Ou ainda não é o batismo, o revestimento de poder. Por que não é? Porque isto vai acontecer em Atos 2. Então aqui Jesus está dando para os discípulos a sobremesa daquilo que vai acontecer, do banquete que vai acontecer em Atos 2. Eu particularmente entendo que essa seja uma das linhas de interpretação mais coerente, ou seja, Jesus aqui está dando para os discípulos uma porção do Espírito como garantia de uma obra mais completa que ele vai dar para os discípulos em Atos capítulo de número 2. Ali sim, há um revestimento de poder, ali o Espírito Santo desce na sua forma mais completa, enchendo os discípulos com a presença do Espírito Santo, de tal forma que isso vai marcar a vinda do Espírito Santo. Amém? A descida do Espírito Santo sobre a igreja, uma descida única, uma descida para ficar, para permanecer, para habitar na vida dos discípulos. Amém, queridos? Então, qual o sentido de soprou sobre eles? E aí eu acredito que essa seja uma expressão mais coerente. Há uma interpretação dada também pelo autor sobre o que seria esse soprar sobre eles. Sim, o autor da lição ele segue alguns comentários da Bíblia pentecostal e dos comentários bíblicos pentecostais, ou do comentário bíblico pentecostal, e ele diz que esse soprar sobre os discípulos era, na verdade, uma obra de regeneração, estava soprando vida sobre os discípulos. Eu, particularmente, não compreendo que Jesus estava aqui dando vida aos discípulos, ou associando esse texto ao sopro de Deus em Adão, dando vida para ele, ou ao sopro do Espírito Santo em Ezequiel 37, dando vida para o Vale de Ossos Secos, ou em Ezequiel 36, e outros textos que falam sobre o sopro do Espírito. Eu não penso que dá para associar isso com aquilo, porque os discípulos eles já estavam sendo trabalhados, eles já estavam neste processo de regeneração desde que Jesus os chamou para o discipulado. E aí você tem assim, mas quem faz a obra da regeneração não é o Espírito Santo? Sim, o Espírito também. Mas lembre-se de que a obra da regeneração também, Jesus disse assim, vocês estão lavados pela palavra. Entendeu? Vocês estão lavados pela palavra que eu vos tenho falado. Lembra que Jesus disse isso? Lá em João capítulo 13? Então veja, a palavra também faz esse processo de regeneração. E mesmo a palavra fazendo esse processo, não deixa de ser uma obra também do Espírito, só que ainda não interno, ainda externamente, trabalhando não diretamente internamente nos discípulos, mas de uma certa forma externa, que inclusive é a forma como os homens eram regenerados no Antigo Testamento. Não era uma obra do Espírito dentro deles trabalhando, mas era uma obra do Espírito Santo de forma externa, mas regenerando aquelas pessoas a então caminharem com Cristo, a caminharem com Deus, a viverem então uma vida regenerada. Compreende? Amém, queridos? Então, este aqui é um episódio anterior ao Pentecostes, ou seja, o Espírito Santo desce sobre os discípulos
antes do Pentecostes, é soprado sobre os discípulos antes do Pentecostes, dando para eles ali já um saborzinho, certo? Daquilo que o Espírito Santo vai fazer em Atos capítulo de número 2. E dito isto, vamos então aqui para Atos capítulo de número 2, onde nós também temos aqui algo muito interessante, muito importante para a nossa compreensão, porque, embora não faça parte da nossa leitura, eu quero convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia em Atos capítulo 2, porque nós iremos agora falar um pouco sobre esse texto. Veja que o ponto 3 está baseado nesse capítulo, Atos 2, verso 1 ao verso 4. E eu quero chamar aqui a sua atenção para algumas verdades que nós temos revelada aqui nesse texto, tá bom? Nós temos algumas verdades que precisam e merecem destaques para nós aqui nesse texto da poderosa palavra de Deus. Amém, queridos? Então, vamos aqui para Atos capítulo de número 4, capítulo 2, verso 1 ao verso de número 4. Abra aí a sua Bíblia, tá bom? É extremamente importante que você possa abrir a sua Bíblia para que possamos, assim, olhar para esse texto de Atos, capítulo de número 2, verso 1. Vamos lá, Atos 2, verso 1 ao verso de número 4. Abriu aí o texto? Então, vamos juntos nos debruçar também sobre essa porção da poderosa palavra de Deus. Amém? Vamos ler o texto, que diz assim, irmãos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam que falassem. Amém? Se você puder deixar a sua Bíblia aberta aí nesse texto, nós iremos aqui pontuar algumas palavras, que é extremamente importante para que nós possamos compreender, tá certo? A descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Embora não dê para a gente trazer aqui muitos detalhes ou adentrar em todos os pontos aqui destes versículos, eu penso que é muito importante você entender algumas coisas. Primeiro, o texto começa apontando ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Veja, a palavra cumpriu-se e também usada em algumas versões e de repente, né, assim, algumas versões usam de repente, aconteceu a descida do Espírito Santo. Tem outras versões, deixa eu ver se eu tenho aqui outra versão de Atos 2, só para você ter uma ideia do que o texto nos aponta, não é? Na nossa versão Almeida Revista Atualizada diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes. Na NVI diz: e chegando o dia de Pentecostes. Chegando o dia de Pentecoste. Já na versão Almeida Revista e Atualizada, vamos ver aqui o que diz Almeida Revista Atualizada. Também diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Olha que interessante, nós temos aqui, não é? Nós temos então o cumprimento, né? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aí o verso 2 diz: de repente veio do céu um som. Antes da gente entrar nesse de repente, usado aqui no verso de número 2, eu quero chamar a sua atenção para essa expressão, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Por que esta expressão ela é importante aqui nesse texto, irmãos? Porque a expressão cumprir-se aqui transmite a ideia de algo que está sendo completado de forma plena, ou seja, no momento certo, no momento prometido. Ou seja, é como se um ciclo estivesse acontecendo e ali estava iniciando então esse novo ciclo, ou seja, uma expectativa divina estava sendo fielmente ali realizada, uma promessa de Deus estava se cumprindo naquele momento. Então, o uso aqui, inclusive, do auristo passivo indica um evento
um evento que se consumou conforme o plano divino. Era algo que estava acontecendo dentro dos detalhes da agenda de Deus, irmãos. Então, cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, dentro da agenda de Deus, aconteceu exatamente o que está se desenvolvendo aqui em Atos capítulo 2. O termo Pentecostes vem do grego Pentecoste, que significa literalmente quinquagésimo, ou seja, refere-se ao 50º dia após a Páscoa, ou seja, 50 dias após a Páscoa. Então aqui, queridos, nós temos, ou seja, é conhecido ali no judaísmo como o Shavuot, que é a festa das semanas, uma das 3 principais festas de peregrinação de Israel, que está acontecendo aqui agora, e então estavam todos reunidos, diz a Bíblia, no mesmo lugar, ou seja, essa expressão implica que não apenas uma questão de proximidade física, mas também mostra aqui a unidade de propósito, a unidade de espírito, estavam todos reunidos no mesmo lugar, com o mesmo propósito. É uma expressão que ressalta a comunhão da igreja, que ressalta a expectativa coletiva daqueles que estavam ali. Não estavam dispersos, não estavam passeando, não estavam ali por hobby, não estavam ali apenas para se esconder, não estavam ali apenas para se divertir, não. Eles estavam ali com propósito, unidos em um só espírito, e em oração, buscando e aguardando o momento da descida do Espírito Santo. E aí o texto fala que veio do céu, né? Assim, de repente veio do céu, a expressão de repente, nosso autor faz questão de pontuar, também de repente, ele aborda aqui no ponto 1, o aparecimento de Jesus em João 20 refere-se ao período compreendido entre a Páscoa e o dia de Pentecostes. Após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ele aparece aos discípulos, e aí ele faz essa promessa. E veja que em Atos capítulo de número 2, verso 2, nós temos a expressão de repente, mostrando que, repetidamente, em um dado momento do dia 50 depois da Páscoa, de repente, desce então ali o Espírito Santo. E a expressão é muito interessante. De repente veio do céu um som. Olha que interessante. De repente veio do céu um som. Aqui eu quero pontuar algo interessante, irmãos. O autor da lição, no livro de apoio, ele diz que veio o Espírito de uma forma tempestuosa e um barulho estrondante da chegada, de tal forma que as pessoas externamente ficaram admiradas com o que estava acontecendo. Mas vejam, se você ler com atenção o texto, olha o que vai dizer. De repente veio do céu um som como de um vento. Ou seja, o som era como de um vento, mas provavelmente não tinha vento algum. Entendeu ou não? Provavelmente não tinha vento algum. Se tivesse uma cortina ali, ela estava lá quietinha, quietinha. Olha o que o texto diz. De repente veio do céu um som. O som, sim, era audível, não tinha nada visível até o momento. Entende? Não tinha nada visível. A cortina voando, balançando, os discípulos segurando as colunas com o vento do Espírito soprando sobre eles. Não, não tinha, não. Veio do céu um som como de um vento impetuoso. Entende? Era como se estivessem escutando o barulho de um vento sem ter vento algum. Compreende? Era a presença do Espírito Santo descendo sobre os discípulos. É importante que você enxergue isso. Não tinha nada lá de... Às vezes os pregadores pegam esse texto aqui e fica... O Espírito Santo está soprando aí, fica no microfone, né? Não é assim? Soprando. Receba agora o vento do Espírito e sopra, aquela coisa toda. Não. Não tinha vento algum. Era só o barulho como de um vento impetuoso. E encheu toda a casa. Ou seja, esse barulho, esse som deste vento encheu toda a casa em que estavam assentados. E aí nós temos, irmãos, aqui no verso de número 3, e apareceram... Deixe-me só frisar mais essa questão do som, porque a palavra grega eros, né, para som aqui, que é traduzida como estrondo, como um ruído ressoante. Sim, o ruído sim, vento não, tem um ruído como de um som.
indicando algo poderoso, impactante. Veja que esse som não foi produzido na terra, não foi algo produzido pelos irmãos que ali estavam, não foi produzido pela igreja que ali estava, mas veja que esse som ele veio do céu um som, entende, irmãos? Irmãos, avivamento, avivamento, escute isso. Avivamento precisa vir do céu, irmãos. Não sou eu quem aviva a igreja. Entende? Alguns pregadores parecem querer avivar a igreja. Eles parecem querer movimentar, agitar a igreja. Não, esse não é nosso papel, irmãos. Meu papel como pregador é expor a palavra na graça de Deus, na unção do Espírito. Mas quem move a igreja é o Espírito Santo. O som veio do céu, entende? Veio de lá, indicando claramente que este som era de procedência divina, era um fenômeno sobrenatural, não se tratava de algo natural, não se tratava de algo terreno, compreende? Veja, um vento impetuoso, diz o texto, ou seja, a ideia aqui é de um sopro violento, ou de uma respiração intensa, né? O som de um sopro violento. Então veja que aqui faz aí referência, né, ao próprio Espírito Santo, como Jesus soprou sobre os discípulos, como Deus soprou também nas narinas de Adão, o fôlego de vida, que Jesus está dando para os discípulos a presença do Espírito Santo. E aí o texto diz ainda na sequência, no verso 3, e apareceram entre eles, olha aí, apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Mais uma vez aqui, ó, apareceram entre eles, ou seja, foi visível um mover, como se os discípulos estivessem vendo uma chama de fogo repousando sobre os discípulos, distribuída entre eles, e à medida que pousava sobre cada discípulo, foram vistas línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Irmãos, agora sim nós temos um sinal visível. Eles conseguiam ver um ao outro, recebendo uma chama como que de fogo, e ali começou a haver um estralo. Já viu uma fogueira queimando, irmãos? O estralo da fogueira. Então começaram ali a estralar entre eles. Era o poder do Espírito Santo. Irmãos, eu estou tentando aqui descrever algo que é, na verdade, indescritível. É uma cena que, por mais que a gente tente imaginar, por mais que a gente tente desenhar, explicar, usar do mais vasto vocabulário para descrever isso aqui, é praticamente impossível, né? O termo línguas como de fogo, a palavra língua aqui, a palavra glossai, que indica o órgão da fala, o órgão, a língua aqui é o órgão, a língua, mas pronunciando uma fala, pronunciando aqui, e no caso aqui provavelmente é uma língua que o Espírito Santo está dando, mas também está sendo ouvido em um idioma comum para aquele que ouve, mesmo sendo um estrangeiro daquele que fala. Então veja, irmãos, que aqui indica não a questão apenas de aparência, não é apenas uma aparência, não é apenas algo assim ilusório ou imaginativo, mas é algo literal, irmãos, é real. Ou seja, de fato, né, o Espírito Santo está falando ali. Agora, como de fogo, mostra que não era algo literal, não havia fogo algum ardendo, queimando lá. Não, era a língua como que de fogo. Então essa declaração do texto é muito interessante. E o texto fala também distribuídas entre eles, né? Denota aí a separação e a repartição cuidadosa, implicando que cada membro ali do cenáculo receberam esta graça, esse poder do Espírito Santo sobre eles. E a Bíblia diz, finalizando no verso 4, que todos ficaram cheios do Espírito Santo. A palavra cheio aqui, ela é o termo plerou, né? Plerou, que significa ser completamente tomado por algo. Completamente tomado. Veja que aqui o agente é o Espírito Santo, que está tomando completamente aqueles que estão no cenáculo. E eles começaram a falar em outras línguas. Aponta aqui para o poder do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos, de uma forma que eles começaram a falar uma língua desconhecida. Não era uma língua natural daqueles que falavam. Compreende, meus irmãos? Então aqui nós temos uma revelação tremenda, né, um mover tremendo do Espírito Santo que desceu sobre a vida dos discípulos.
E aí nós temos a promessa do Pai, a sinopse. A promessa do Pai também tem a ver com o derramamento do Espírito Santo, conforme aconteceu no dia de Pentecostes. Amém, meus irmãos? O vento, o fogo, são símbolos do Espírito Santo. Então Jesus, quando os batiza com o Espírito Santo e com fogo, né? Ou seja, Jesus, quando derrama sobre eles o Espírito Santo e usa esses símbolos aqui descritos por Lucas, é claramente uma referência também a como o Espírito Santo trabalha sobre nós. E o vento, que é símbolo do Espírito, o fogo, que também é símbolo do Espírito, que está repousando sobre a vida dos discípulos. Amém? O nosso autor, ele faz questão de pontuar que essas línguas, ela é inclusive a evidência do batismo com o Espírito Santo. Ou seja, é um revestimento de poder e cuja evidência se dá pelo falar em línguas. Eu não quero entrar aqui no mérito, mas os textos que vai se desenrolar no livro de Atos dos Apóstolos apontam também para esta direção, que sempre que o Espírito Santo descia sobre os discípulos, ou melhor dizendo, sobre os novos discípulos, porque aqueles que receberam uma vez recebido, eles permanecia com eles. Eu gosto muito de uma ilustração usada por um autor, não me lembro agora o nome, mas ele disse que é como se uma caixa d'água ela fosse inaugurada na cidade, e aí essa caixa d'água ela fosse construída no ponto alto da cidade, ela fosse cheia, e então, quando essa água fosse abastecendo, algumas casas seriam abastecidas primeiro. No caso, as primeiras casas abastecidas pelo Espírito Santo foram aqueles que estavam em Atos capítulo 2. Mas a água continuou jorrando e foi alcançando então outros discípulos e está alcançando até nós ainda hoje. Amém? Então, nós somos de uma linha que cremos na continuidade desse mover do Espírito, nós cremos na continuidade do poder do Espírito Santo, nós somos de uma linha continuistas, ou seja, nós cremos que da mesma forma que o Espírito Santo ele dotou a igreja com dons espirituais lá em Atos capítulo 2, dando para eles revestimento de poder, autoridade para pregar, para testemunhar de Jesus. Ainda hoje essa água continua fluindo e derramando sobre cada um de nós. Amém? Como o próprio Pedro vai dizer em Atos capítulo 2, verso 38, Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vós, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão de seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, entendeu? A gente estava muito longe, mas fomos alcançados. Ainda tem muita gente longe, mas vai ser alcançada. Isto é para todos aqueles que o Senhor nosso Deus os chamar. Então eu creio que ainda hoje o Senhor está chamando, e ainda hoje o Senhor está renovando, enchendo, habitando, transformando e dando dons espirituais, tá bom? Essa promessa se estende até nós ainda hoje. Amém, queridos? Então chegamos aqui ao finalzinho de mais uma aula. Deixe-me citar aqui uma frase para você. A frase é o seguinte: a promessa do Espírito é a certeza de que não lutamos sozinhos. Ele habita em nós para cumprir o que por nós seria impossível. Então o Espírito Santo em nós, irmãos, nos ajuda a entendermos que não estamos sozinhos, que não conseguimos avançar e continuar sozinhos, mas nós temos a companhia do Espírito Santo e ele em nós nos ajuda a cumprir aquilo que sozinho seria impossível realizar. Amém, queridos? Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho de mais uma aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Que Deus em Cristo continue abençoando sua vida. Muito obrigado pelo carinho, fica na paz e até a nossa próxima aula, permitindo Deus, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus.